Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que alegria nos encontrarmos nesse momento em que rezamos ao Pai das misericórdias, em que dirigimos o nosso coração a Ele e também nós interagimos, santuário e sua casa e o santuário. É uma alegria muito grande falar diretamente com vocês e poder juntos, termos essa interação. Eu tenho acolhido muitos peregrinos aqui no santuário que falam deste programa, desse encontro, e é até interessante que eles dizem assim: nós tomamos café com o Senhor de manhã, outros à tarde também vão jantar assistindo, ouvindo o programa O Pai das Misericórdias, e isso dá uma alegria muito grande para a gente. E um dia um usou uma expressão assim: olha, até parece que o Senhor é de casa, viu? Então se sinta em casa e obrigado pela acolhida também sua aí na sua casa, como eu acolho com muito carinho cada um de vocês aqui no nosso santuário, como o próprio Pai acolhe, abraçando e cuidando com muito amor de cada um de vós. No nosso programa de hoje nós vamos meditar um pouco sobre a primeira carta ao Timóteo 6, de 14 a 16. Diz o seguinte: em presença de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade, recomendo-te que guardes o mandamento sem mácula, irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo será realizada pelo bem-aventurado e único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Deus, que habita numa luz inacessível, fala também ao homem através da linguagem de todo o universo. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tanto o seu poder eterno, como a sua divindade, tornam-se reconhecíveis quando as obras por ele realizadas são consideradas pela mente humana. Quer dizer, o homem é o único que reconhece a ação de Deus, a presença de Deus na criação. Os animais, os seres irracionais, eles já têm isso impresso neles. Eles reconhecem o seu Criador. Mas o homem, ele tem entendimento, ele tem compreensão, ele tem a percepção de dizer: Deus está aqui. Porque, como já falamos em outro programa, quando Deus criou o mundo saiu de uma vontade dele, de dentro dele. Faça-se, exista. E o mundo então se tornou convergente a Deus, quer dizer, ele volta para Deus, porque ele está todo envolvido por Deus. Não é Deus que está em todas as coisas, não, são todas as coisas que estão em Deus. Porque todas as coisas existem porque Deus quis que existisse. E, portanto, nós estamos dentro desse plano de amor dele e desse abraço dele em todos os momentos e lugares. E o Timóteo, São Paulo a Timóteo escrevendo: em presença de Deus que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que ante Pôncio Pilatos abertamente testemunhou a verdade. Quer dizer, o que Jesus disse para Pilatos naquele momento em que Pilatos faz pergunta se ele é rei e tudo, e ele vai dizer que ele é a verdade. E Pilatos até mesmo questiona isso, mas ele deu testemunho da verdade, quer dizer, ele falou da parte de Deus. Pilatos até compreendeu, mas por medo dos judeus, tudo amarelou, como dizem a expressão comum aí, Não agiu conforme a consciência que ele tinha da verdade. Ele agiu por respeito humano. É um outro pecado que nós cometemos. Por respeito humano, deixamos de fazer as coisas que devemos fazer conforme a vontade de Deus, o querer de Deus para nós.
e por respeito humano deixamos de obedecer os mandamentos de Deus, deixamos de viver os ensinamentos de Deus, deixamos de viver como filho de Deus. Eu não vou fazer isso porque a pessoa vai ficar ofendida ou porque vão ficar contra mim, sabe? Esse pecado é terrível e muitos caem nele. E o Pai não quer que os seus filhos sejam assim. Jesus não teve respeito humano por ninguém. Ao contrário, ele tratou o humano divinamente, com amor, com misericórdia. Ele não tratou o humano condenando-o, mas tratou o humano oferecendo para ele o perdão, oferecendo para ele a cura. Veja bem como que é o Cristo nosso Senhor, como que Ele agiu conosco e como nós agimos conosco, com Ele e com as pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos buscar esta coerência, né? E é isso que o apóstolo pede: recomendo-te que guardes os mandamentos sem mácula, quer dizer, sem mancha, sem nada que tire a sua identidade, o seu brilho, que tire o seu sentido. Guardar os mandamentos sem mácula, irrepreensível, quer dizer que a gente não dê motivos para que sejamos repreendidos, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual ao seu tempo será realizada pela bem-aventurada e único e soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, o que o apóstolo pede à comunidade que se converteu e que está no caminho da fé, na vivência do dia a dia da fé, que é isso que o Pai espera de cada filho e de cada filha. Como você está vivendo a sua fé no meio desse mundo? E viver ela de forma o mais irrepreensível e o mais clara possível. O mundo tem sede da verdade, mas ele precisa ver a verdade, sobretudo a verdade divina, em mim e em você. Portanto, não desanime, não tenha medo, não se entre em pânico, não se desespere. Quem sou eu, né? Frágil pecador. Mas é esse frágil pecador que se abandona na força de Deus, nos braços de Deus, é que se torna forte. Jesus não se apresentou assim para nós? Tanto que alguns diziam: quem é esse homem? Né? É um homem como nós, falando que é filho de Deus e faz esses milagres. Nossa, como pode a pessoa fazer milagre assim? É um homem mortal, é um homem, sabe, não consegue enxergar a presença de Deus em Jesus. Não consegue enxergar. E se nós também não abrirmos os nossos olhos, nós não vamos enxergá-lo. Mas precisamos abrir os nossos olhos, precisamos reconhecer a Deus e viver na comunhão com Ele, sem respeito humano. Sabe, gente, não ter respeito humano significa ser sem educação, né? Mas significa, diante das ameaças que os outros possam fazer ou pensar de nós deixarmos de fazer o que é bom, o que é certo, deixarmos de professar a nossa fé. É nesse sentido que o respeito humano, esse tipo de respeito humano nos atrapalha, complica a nossa vida. Então, amados irmãos e irmãs que nos acompanham nesse programa, e que se sente nesse momento abraçado pelo Pai, querido pelo Pai. Deus habita em luz inacessível e fala a todo homem através da linguagem do universo. Nós estamos dentro de Deus. O universo está dentro de Deus. Então, nós temos que identificar essa presença dele. E por isso eu convido você a se consagrar agora ao Pai das Misericórdias. Quer dizer, se colocar por inteiro, se abandonar nas mãos do Pai. Rezemos. Pai das Misericórdias, como é bom poder chamar-vos assim. Neste dia, quero consagrar-me a vós. Pai, criastes todas as coisas e me criastes, porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejais que toda a criação vos reconheça, louve e acolha em Jesus Cristo seu rosto. Desejo com essa consagração reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus ensinou-me que devo fazer a vossa vontade,
que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho e filha. Pai das misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo o que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-vos também toda a minha família, pai, mãe, irmãos e filhos, todas as pessoas que amo e os que se recomendaram à minha oração. Acolhei, ó Pai, esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade, de ser santo e misericordioso. Peço essa graça em nome de vosso Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. Envolvido desta graça de Deus e desse abandono do seu coração nas mãos do Pai, peço que Ele desça sobre vós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.